Olá pessoal, tudo certo com vocês? Professora Yasmin Uchara aqui, professora, coordenadora e coach do Estratégia Carreiras Jurídicas. Eu trabalho como mentora desde 2021, atendendo, auxiliando e aprovando muitos alunos, muitos candidatos nas mais diversas carreiras jurídicas Brasil adentro. Eu tenho algumas aprovações em concursos públicos, mas hoje aguardo minha nomeação no último concurso da Defensoria Pública do meu estado, do estado do Piauí. A primeira prova de carreiras jurídicas que eu prestei em casa, logo fui aprovada e decidi me aposentar dos concursos públicos na Defensoria, e especialmente por ela me permitir prestar esse serviço de coach que eu realmente amo, que é muito gratificante para mim. Porém, nem sempre eu quis, estudei e prestei prova para a Defensoria Pública. Aliás, é muito difícil escolher entre tantas carreiras jurídicas qual seguir, por qual estudar, para qual prova concorrer. Por outro lado, quanto antes a gente decide, mais direcionado a gente estuda. Isso encurta muito, abrevia muito o caminho até a aprovação, porque ter esse foco desde já vai nortear nossos estudos de forma mais absoluta. Você vai saber quais matérias estudar, quais pesos dar a essas matérias, quais provas concorrer, entre outros fatores, especialmente onde depositar mais ou menos energia. Então, vamos falar sobre como definir a carreira ideal para você? Nesse vídeo, eu vou passar um guia, um passo a passo para te ajudar a refletir e tomar essa decisão. Em primeiro lugar, pense que a sua vida profissional inicia após o concurso público. Muitos estudantes, muitos candidatos pensam no concurso público como um fim em si mesmo, quando na realidade ele é um meio para chegar no cargo almejado, naquela carreira tão sonhada por vocês. E aí, muitos chegam até escolhendo assim: eu vou estudar para procuradoria porque eu gosto de direito tributário. Eu vou estudar para delegado de polícia porque eu gosto de direito penal. Eu vou estudar para o Ministério Público porque eu gosto de difusos e coletivos. Então, eu vou ser feliz quando eu passar no concurso porque nessa área, nessa carreira, eu só vou trabalhar com aquilo. Sendo delegado, eu só vou trabalhar com direito penal. É claro que isso também conta, a gente vai ver mais à frente, mas isso não deve ser o único guia, o único motivo, porque muitas vezes as lotações, a estrutura, a organização interna dos órgãos vai nos levar a trabalhar com temas muito diferentes, com a rotina bem diversa do que a gente imaginou, às vezes até longe de casa, longe da família. Então, na realidade, a vida profissional vai iniciar após o concurso público, após a posse e a nomeação, quando a gente chegar na nossa lotação, muitas vezes com a família inteira tendo que acompanhar, ou até mesmo sozinho, longe de todo mundo. Quando a gente abrir nosso gabinete, quando a gente chegar nas nossas audiências, quando conhecermos os colegas, os assessores, a rotina de trabalho, o dia a dia da profissão. Então, antes de tudo, pense em como você vai se sentir realizado por fazer o que faz pelo resto da sua vida, né? Que todos nós desejamos somente aposentadoria compulsória. Então, você tem que pensar, por exemplo, o que vai te fazer acordar todos os dias, vestir uma roupa, sair para trabalhar e atuar com amor, com tesão, com desejo naquela profissão pelo resto da sua vida. Além disso, pensar quanto você quer ganhar, onde você quer morar, qual tipo de estrutura física e ambiente você quer trabalhar, se você pode, se você consegue morar longe da sua família, da sua cidade natal, ou isso não é uma opção para você. Eu conheço, por exemplo, vários aprovados em Ministério Público, em magistratura, que depois de empossados, nomeados, retornaram aos seus cargos anteriores, né, cargos meio ali, ou até mesmo aos estudos novamente, por não terem se realizado nas carreiras que passaram, que tomaram posse, que escolheram, e estarem até mesmo infelizes onde estavam. Então, pensem muito bem, reflitam muito bem na sua realidade, na sua posição, o que você quer fazer pelo resto da sua vida. Em segundo lugar, o concurso público exige muito autoconhecimento. Quais são suas preferências, quais são suas habilidades? A gente deve se perguntar, por exemplo, quais são meus interesses dentro das áreas do direito? Quais são minhas preferências? Quais são minhas facilidades e minhas dificuldades? Eu gosto mais da atuação pública, por exemplo, ou eu gosto mais da atuação privada? Eu gosto mais de questões criminais ou de questões civis, trabalhistas? Além disso, pensar qual a bagagem eu trago da faculdade, dos estágios, de pós-graduações, até mesmo de pessoas que eu admiro, de familiares, de pessoas próximas. Eu fiz algum estágio? Como foi meu tempo de atuação nesse estágio? Eu gostava das atividades, das pessoas, do dia a dia do órgão? Eu tive algum cargo meio nesse órgão também? Eu fui analista, eu fui técnico? Eu, por exemplo, estagiei na Justiça Federal e eu confesso que eu não gostei muito do ambiente.
Na minha vara, era uma vara de juizado especial, então os processos previdenciários se repetiam bastante. E os juízes, os servidores eram muito bem preparados, muito técnicos, muito experientes, mas também eram muito frios, muito distantes das realidades das partes atingidas pelo processo. Então, eu que sou mais humana, não gostei tanto do ambiente. Então, pense se você prefere um ambiente de trabalho mais estratégico e fechado, ou um ambiente mais prático e dinâmico, como, por exemplo, uma delegacia de polícia que é sempre muito bem movimentada. A partir de então, o terceiro passo é a gente explorar as carreiras jurídicas, conhecer muito bem cada uma delas, porque o campo jurídico é muito amplo. Existem muitas áreas de atuação nos concursos públicos e cada uma com suas nuances, com suas especificidades. Eu vou destacar aqui alguns pontos, né, que podem fazer você refletir ou não sobre cada uma dessas carreiras. E aí, vamos lá. Na magistratura, ela é ideal para quem gosta de tomar realmente decisão, né, de lidar com conflito de forma imparcial, é uma atuação mais acadêmica, mais técnica, em regra, segue a orientação dos tribunais superiores. No concurso público, ele vai exigir a habilitação do ENAM, atualmente, né, além das etapas objetiva, discursiva, sentença, fase oral, avaliação de títulos, e também é um requisito a atuação, a prática jurídica de 3 anos. Por outro lado, né, por sua vez, o Ministério Público ele é voltado para a defesa da ordem jurídica, dos interesses da sociedade. Então, se você se preocupa muito aí com justiça social, com combate à ilegalidade, essa pode ser uma boa opção para você. No Ministério Público não tem a habilitação do ENAM como há na magistratura, até agora, né, até o momento. Mas tem também a prova objetiva, a prova discursiva, a peça prática, a fase oral e a avaliação de títulos. E também tem como requisito os 3 anos de prática jurídica. Então, se você não tiver aí os 3 anos ainda e quiser ser aprovado logo, talvez magistratura e MP não seja uma opção para você nesse momento. Já a Defensoria Pública é para quem deseja de verdade atuar em prol da justiça social, defendendo pessoas que não têm recursos financeiros para contratar um advogado particular. Na atuação é preciso realmente ter empatia, um certo pensamento crítico que já é cobrado até mesmo nas provas, que a gente chama de viés defensorial. A preparação é bem próxima ali dos concursos para o Ministério Público, para a magistratura, né? Tem também fases objetivas, fase discursiva, fase oral, análise de títulos, porém, em alguns estados, né, não há necessidade dos 3 anos de prática. Alguns exigem, por exemplo, apenas 2 anos de prática jurídica, então já é um caso a se pensar para quem está mais apressadinho. Já a Procuradoria e a própria Advocacia Pública, né, Procurador do Estado, do município, da União, da Fazenda, ela é voltada para a defesa do Estado e para a consultoria jurídica das diferentes esferas dentro do Estado. Os concursos eles vão exigir um conhecimento técnico, temas muito peculiares da atuação da Fazenda Pública em juízo, do dia a dia das procuradorias. Teremos provas objetivas, provas discursivas, alguns têm fase oral, outros não. E alguns concursos também não exigem tempo de prática jurídica e, inclusive, autorizam o exercício da advocacia privada concomitantemente com o cargo público. Então, acaba sendo um atrativo, né, um grande chamativo para os concurseiros iniciantes não ter que cumprir um período de prática e ainda poder ter uma remuneração um pouco mais interessante em razão da advocacia privada. A carreira de delegado de polícia já é para quem tem um pouco mais de interesse de atuar na área criminal. Lidar com investigação, inquérito, aplicação da lei na prática, né? Estar dentro de uma delegacia, vivenciar aquele ambiente. As provas vão incluir fase objetiva, fase discursiva e ainda testes de aptidão física, investigação psicológica. Algumas provas também têm fase oral, mas nem sempre a prática jurídica é um requisito, né? Às vezes não é exigido também, então podem fazer desde já. Por fim, o oficial de cartório, ele é responsável pela gestão, pela execução dos serviços notariais e de registro, e aí esses serviços podem variar muito dependendo do tipo de cartório, mas em geral eles vão envolver atividades como registro de documentos, autenticação e reconhecimento de firma, protestos, enfim, todas essas funções ali mais burocráticas. Os concursos em geral têm fase objetiva, fase discursiva, oral e títulos. Em alguns casos, pode ser exigido um tempo de experiência nos serviços notariais ou registrais, geralmente entre 2 ou 3 anos, mas um dos grandes atrativos aí para o cargo de oficial de cartório é realmente a remuneração. Ela pode se dar por meio das taxas cobradas pelos serviços realizados no cartório ou também pode ser uma remuneração fixa ali estabelecida pelo poder público,
certo? Então passamos um pouquinho aí por cada uma das carreiras, de forma bem breve, mas o ideal é que vocês explorem muito e conversem com membros já, com aprovados, para entender melhor cada uma das funções. Considerem também as funções institucionais de cada uma dessas carreiras, as garantias, os subsídios. Algumas carreiras, por exemplo, oferecem maior estabilidade financeira e profissional, como é o caso da magistratura, porque os juízes têm não só estabilidade, como vitaliciedade. Por outro lado, outras carreiras podem proporcionar mais flexibilidade, menos rigidez, menos olhar ali, menos pressão, né? Uma estrutura organizacional muito boa, como é o caso das procuradorias, dos oficiais de cartórios também. Então, olhando para a sua realidade pessoal de tempo de estudo, de nível de conhecimento e necessidade ou não de uma aprovação mais rápida, você verifica ali os requisitos e a competitividade também dos concursos. Então, é um outro fator que deve ser observado, né? A própria concorrência. A magistratura e o Ministério Público são concursos muito difíceis, né? Como quase todos aí, e muito competitivos também. Exige uma preparação mais longa e intensa, até mesmo pelos 3 anos de prática que a gente viu que é necessário. Para delegado de polícia, também são provas muito concorridas, mas os requisitos são um pouco diferentes, né? As provas envolvem outras habilidades, como, por exemplo, testes físicos. Então, você tem que se preparar muito bem, não só ali nos estudos, como também, né, ter uma preparação física muito boa para os testes que virão. Na procuradoria, na advocacia pública, essas provas também são extremamente concorridas, especialmente por não exigir prática jurídica, mas tem um enfoque mais técnico. Então, vale vocês acompanharem os editais dos concursos, saber exatamente o que cada carreira exige, entender o nível de dificuldade de cada uma delas, ter uma previsão de data das provas, até para vocês se organizarem melhor nas suas metas, nos objetivos, porque muitas vezes dá para compatibilizar o estudo entre essas carreiras. Como a gente falou, né, como eu já ressaltei aqui, algumas carreiras exigem anos de prática para conseguir a aprovação, enquanto outras podem ser bem mais rápidas de se alcançar. Então, com tudo isso em mente, né, com a carreira muito bem definida, a gente começa então a traçar suas estratégias de estudo, escolher os materiais, né, escolher materiais, especialmente materiais de qualidade, direcionados para a carreira que você escolheu ou para as matérias que você vai estudar, que vai englobar ali algumas carreiras similares. Então, escolher os livros, os cursos, fazer provas anteriores. Também a gente tem que planejar o tempo de estudo diário, o tempo de estudo semanal, estabelecer suas metas, resolver os simulados, fazer revisões, estudar a legislação, jurisprudência. E aí, para tudo isso, você pode sempre contar com a gente, contar com a Estratégia Carreiras Jurídicas. Desejo aí um forte abraço a vocês, espero que eu tenha realmente ajudado na escolha da carreira para seguir. Como eu disse, é possível também compatibilizar essas carreiras e até uma próxima. Tchau, tchau!